Graça e paz, amados irmãos. Inflexões é a nossa série de mensagens desse mês de outubro e já foi conceituado o que é inflexão, mas eu acho importante nós lembrarmos neste momento que nessa série nós estamos usando uma figura do cálculo, aquele ramo da matemática que usa como base a álgebra e principalmente a geometria. O objetivo do cálculo é estudar as variações em um objeto de estudo. O que são, então, os pontos de inflexões no cálculo? É um ponto sobre uma curva na qual a direção muda. Vocês puderam observar no vídeo que nós tínhamos uma hipérbole sendo formada e uma narração, e de repente o que seria naturalmente desceria, muda-se o rumo. Isto é uma inflexão. Nós estamos usando essa imagem para nós refletirmos sobre as inflexões na vida. Nós já vimos as inflexões na vida de Davi, da traição ao legado. No domingo passado nós vimos as inflexões na vida de Raabe, da prostituição à aliança. E hoje, como está na tela projetado, nós vamos refletir sobre as inflexões na vida de Paulo, de perseguidor a discípulo. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos apresenta um resumo dessa sua jornada, e nós vamos projetar aqui a versão NVI da Bíblia de Filipenses 3, de 1 a 9. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar. Se você quiser acompanhar na tela, você verá a versão NVI. Diz assim a palavra, eu peço que a equipe de projeção passe conforme eu for lendo, por favor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa incircuncisão ou circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora, preste atenção no que o apóstolo vai dizer agora, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, 2 pontos. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, venha nos ajudar a compreender a Tua palavra, que o significado da Tua palavra faça sentido para as nossas vidas, e que nessa noite haja inflexões do Senhor nas nossas vidas. É assim que nós oramos e te rogamos, em nome de Jesus. Amém. A história do apóstolo Paulo, muitos de vocês, talvez a maioria conhece, mas eu preciso contar resumidamente. Paulo, antes da conversão, se chamava Saulo.
E ele aparece pela primeira vez nas Escrituras em Atos, capítulo 8. Ali diz que Paulo consentiu na morte do diácono Estevão, que é a descrição do capítulo 7 de Atos. Estevão está pregando, anunciando o Evangelho, e quando ele toca nos pontos cruciais da fé cristã, quando ele aponta e acusa os judeus pelo que eles tinham feito com Jesus e não reconhecer Jesus como Messias, então um grupo de pessoas se levanta e literalmente começa a apedrejar Estevão, e o apedreja até a morte. A palavra diz que Saulo estava ali. Não nos dá detalhes se ele pegou pedras, se ele participou, mas nos diz que ele consentiu, ou seja, ele concordava com aquele assassinato. O texto continua e ainda em Atos 8 nós vemos a descrição deste homem, Saulo, como um homem, é assim que está em nossas Bíblias, que devastava a igreja de casa em casa. A igreja não tinha templos, não tinha espaços de culto. Se reunia nos lares. E Saulo, então, ele entrava nessas casas, e o relato bíblico diz que ele pegava homens e mulheres e os levava para a prisão. E aí, a história de Atos 8 continua ali com foco em Filipe e o eunuco, conta ali uma história de um Simão mágico, e aí volta no capítulo 9 com algo surpreendente para quem está lendo pela primeira vez Atos. Paulo, no capítulo 9, ou melhor, ainda Saulo, ele procura os religiosos judeus e ele fala: me mandem para Damasco, porque eu estou perseguindo os cristãos aqui em Jerusalém, mas existem cristãos que já estão anunciando essa seita, essa história de um homem que ressuscitou, já em outras cidades. Então permitam que eu vá com uma tropa, para que eu prenda esses cristãos em Damasco e os traga para Jerusalém e coloquemos eles na cadeia. Essa seita era chamada pelos judeus e por aqueles que não eram cristãos como a seita do caminho. No caminho para Damasco, Paulo vê, vindo dos céus, uma grande luz. Uma luz a ponto de cegá-lo. E preste atenção, o relato bíblico não fala que ele caiu do cavalo. Ele está no caminho de Damasco, uma grande luz aparece diante dele, e ele literalmente é jogado no chão. E ele ouve uma voz, e essa voz faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Saulo, desesperado, grita, sem estar enxergando, sem estar entendendo. E então a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali começa uma inflexão na vida de Saulo, que logo depois tem o seu nome mudado para Paulo. Essa inflexão de Deus na vida de Paulo faz com que ele se torne um dos mais importantes discípulos de Jesus em toda a história. Na verdade, um apóstolo. Você que está aqui nessa noite ouvindo o Evangelho, louvando a Deus por meio de adorações musicais, você só está aqui porque um dia Deus fez uma inflexão na vida de Paulo. E por meio de Paulo, o Evangelho não ficou restrito aos judeus, mas atingiu os gentios. E séculos depois chegou na nossa nação. A história continua e eu não vou entrar em detalhes aqui. Paulo faz viagens missionárias. O relato bíblico de Atos nos mostra 3 viagens. Ele tem atritos com alguns líderes, resolve esses atritos, continua anunciando o Evangelho, continua plantando igrejas. Paulo passa por grandes aventuras em que a sua fé é provada, naufrágios, é picado por serpente, sofre a tentativa de assassinato, tem que fugir de cidade. É uma aventura a vida do apóstolo.
E como se não bastasse o relato de Atos que conta isso tudo, Paulo ainda deixa e aprove ao Espírito Santo preservar cartas de orientação às igrejas que ele plantou. E o que nós temos diante de nós, aberto, Filipenses, é uma dessas cartas. E Filipenses 3, esses versos que nós lemos, é um resumo da jornada do apóstolo Paulo. Ele mesmo resume, de perseguidor a discípulo. O que nós vamos ver nessa noite é que nós aprendemos pela vida do apóstolo Paulo a respeito das inflexões que Deus faz nas nossas vidas. Então eu quero começar dizendo para você, o primeiro ponto meu não vai aparecer na tela, mas se você quiser anotar, a primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que as inflexões de Deus nos trazem grande alegria. As inflexões de Deus nos trazem grande alegria. Guarde esse ponto. Vocês viram o roteiro do vídeo da nossa série. O vídeo começa com uma narração, e essa narração é nos apresentado uma curva geométrica, e em algum momento há uma inflexão e essa curva muda. A primeira parte do nosso vídeo nos é apresentada a perspectiva humana. Nós temos ali a narradora falando de forma pessimista, do seu desânimo, da realidade da sua vida sem esperança. Mas então ela diz a respeito das inflexões de Deus. E então a sua narração muda. E então ela começa a levar os seus pensamentos, as suas memórias, à ação de Deus na vida dela. E meus amados irmãos, quando nós fazemos isso, nós sentimos uma grande alegria. Talvez seja importante você saber que Filipenses é uma daquelas cartas, epístolas, chamadas de cartas da prisão. O que significa que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, que é conhecida como a carta da alegria, preso, sofrendo, mas a sua perspectiva da inflexão que Deus havia feito e continuava fazendo na sua vida, o levava ao regozijo, à alegria, ao gozo, ao prazer. O contexto do apóstolo Paulo não era dos melhores. Olha aí, já está na tela, né? O verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor! Exclamação. Apesar do seu contexto difícil, complicado, apesar da sua história, ele está falando, olha, vamos viver a alegria. Porque o nosso Deus é um Deus, não importa que eu estou preso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que faz inflexões, que faz transformações. Ele tem um plano para tudo. E preste atenção no que eu vou te dizer. A nossa alegria é baseada no fato de nós não dependermos de nós mesmos para traçar o rumo de nossas vidas. Estamos falando de traços, estamos falando de rumos. A nossa alegria está no fato de que não depende de mim os rumos da minha vida. A minha segurança, e o apóstolo Paulo fala de segurança no verso, é saber que eu tenho um Deus que dirige a minha vida. Isso significa na prática que eu não tenho a responsabilidade de, sozinho, tomar as melhores decisões para a minha vida. Então o que você faz, pastor? É simples, todo discípulo faz isso. Eu consulto. Deus, o que eu faço? Ele fala comigo. Eu sigo as suas orientações. Eu o consulto. Senhor, o que eu devo fazer? Ele fala comigo. Eu sigo as suas orientações. Sabe o que é surpreendente desse aspecto? Se o destino de nossas vidas estivesse em nossas mãos,
nós não traçaríamos pontos de inflexões, ou de inflexão. Está na minha mão o destino da minha vida, então eu vou pegar uma linha reta, crescente. Não quero saber de inflexão. Inflexão é ruim. Envolve decisão difícil, envolve sofrimento, envolve uma cirurgia que eu tenho que ficar internado, envolve, eu tenho que aprender pela... Não. Eu tenho o controle sobre a minha vida. Me dá aqui esse lápis. Nada de inflexão, um traço para cima. Mas aí nós precisamos lembrar de uma coisa. Talvez você pense assim, mas pastor, isso não seria ótimo? Seria ótimo. Mas a minha resposta para você é não. Absolutamente não. Porque até Jesus voltar, a nossa maturidade, o nosso crescimento e até a nossa realização pessoal depende das variações que nós temos em nossas vidas. E guarde um conceito aí. A perfeição não é a ausência do caos. A vida perfeita, a perfeição é você ter paz, mesmo em meio ao caos. E essa é a mensagem do Evangelho. É isso que o Evangelho nos proporciona. Quando Jesus voltar, não terá mais caos, mas até lá, Ele nos proporciona essa paz, essa alegria, essa tranquilidade de dizer, Senhor, eu não sei o que é melhor, mas o Senhor sabe, então me diz. E quando nós fazemos essa pergunta de forma sincera, Ele diz o que nós devemos fazer. Agora, não é isso que o mundo nos ensina. E o apóstolo Paulo sabia disso. O mundo nos ensina que nós devemos ter o controle sobre as nossas vidas. O mundo nos ensina que nós podemos traçar o nosso destino da forma que nós determinarmos. Por isso, que no texto o apóstolo Paulo nos apresenta alguns grupos. Ele fala, olha, existem grupos de pessoas que insistem em ensinar vocês que vocês devem depender de vocês, que vocês devem confiar em vocês para a direção da sua vida. É isso que ele apresenta no verso 2, cuidado com os cães. Nossa, pastor, ele está chamando pessoas de cães? Pastor, dá para o senhor explicar o que ele está querendo dizer? Cães, é isso. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui a conexão é cuidado com os religiosos, no sentido negativo da palavra religioso. Aquele que não tem intimidade com Deus, mas segue uma tradição. É isso? Cuidado, pois nós é que somos a circuncisão. E ele explica, nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus, não de forma legalista, não de forma moralista. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. E aí vem o meu destaque. Nós que não temos confiança alguma na carne. Em outras palavras, em nós mesmos. No que eu já fiz, no que eu posso fazer, no que eu farei. Não, eu não confio. Eu não confio. Ah, pastor, mas então o senhor está dizendo que eu posso viver despreocupado? Despreocupada? Ah, pastor, mas então eu posso viver sem a ansiedade de ter que determinar os rumos da minha vida, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo, inclusive da minha vida? Sim. É exatamente isso que o Evangelho nos oferece. A alegria de termos em quem confiar. A alegria de sermos guiados. De lembrarmos a todo instante que nós não estamos sozinhos. Ah, pastor, mas não é fácil. É fácil? Não. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas embora não seja fácil, é simples.
É claro, é objetivo, está na palavra. É uma inflexão de Deus na nossa vida, não é ação humana que nos traz a alegria. Então, pastor, como que isso funciona? Dá para você me explicar melhor? Dá. Para te explicar melhor, eu vou para o meu segundo ponto. Nós aprendemos por meio da vida do apóstolo Paulo, que as inflexões de Deus nos ensinam o que realmente importa na vida. O meu primeiro ponto foi: as inflexões de Deus nos trazem grande alegria. Agora, as inflexões de Deus nos ensinam o que realmente importa na vida. O que ocorre na vida do apóstolo Paulo no caminho de Damasco é que Paulo é desafiado a uma reforma de vida. É isso. Paulo tinha uma teologia, Paulo tinha uma filosofia de vida, e ele se achava resolvido nela. Mas agora é apresentado para o apóstolo Paulo a teologia da cruz, e quem apresenta para ele é o próprio Cristo. E ele apresenta depois que ele já tinha ido para a cruz e estava ressurreto. Paulo precisa reformular na sua mente todas as suas ambições, todas as suas expectativas de vida. É isso que nos é apresentado nos versos seguintes. Verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo teve que reavaliar todos os seus valores, e mais até, o negócio é mais sério. Ele teve que reavaliar tudo que ele já tinha herdado e conquistado até aquele momento. Deixa eu fazer um resumo para você. Paulo era filho de judeus fiéis, judeus tradicionais, não nominais. O texto é claro. Por serem pais judeus e preocupados com a sua religião familiar, esses pais eles tinham uma expectativa de que Paulo preservasse as suas raízes. Paulo foi criado para preservar a tradição religiosa da família. Por isso que o texto diz, ele foi circuncidado no 8º dia. Ele era sangue da aliança. Ele era povo de Israel. Ele diz até qual era a sua tribo. Aliás, um belo nome, Benjamim. O sangue hebreu corria em suas veias. Paulo era um fariseu prodígio. Os seus pais, entre aspas, pagaram o melhor profissional pedagógico, o maior mestre daqueles tempos, Gamaliel, para ter aulas particulares para o seu filho. Claro que eu estou falando de forma figurada, a cultura judaica é diferente da nossa, mas para você entender. Gamaliel era letrado na lei, especialista da lei, mestre da lei, mais, ele era especialista em grego. O pensamento de Gamaliel era de uma escola de Hillel, que era uma escola de um pensamento mais liberal, e ouça liberal aqui no bom sentido. Ele tinha contato com a cultura romana, com a cultura grega, além da sua tradição e do histórico judaico. Olha que curioso. O fato de Paulo ter sido aluno de Gamaliel fez com que Paulo, depois da sua experiência com Jesus no caminho de Damasco, fez com que ele tivesse todo o background necessário para ele anunciar a verdade do Evangelho para a cultura grega, para os gentios. Porque ele já tinha essa cosmovisão. O texto diz que Paulo era fariseu.
Significa que ele interpretava a lei com precisão. Os fariseus eram os mais zelosos. Paulo tinha uma carreira meteórica. Ele era um menino prodígio. Ele foi criado para ser o protagonista da religião na família. E ele foi. E a maior prova disso é o seu acesso ao sinédrio e a sua devoção à religião judaica. A sua devoção foi provada pelo fato dele perseguir quem pensava diferente da sua religião. Que história é essa desse Jesus aí que vocês estão falando, essa seita do caminho aí? Não. Vamos perseguir esses devotos do caminho, vamos colocar eles no cárcere. E Paulo fez isso. Mas as inflexões, ou a inflexão de Deus, despedaçou os sonhos daquele jovem e promissor fariseu. E preste atenção que eu não estou só contando a história de Paulo, eu estou contando a história das nossas vidas. Faça essa conexão com a sua vida. Olha a situação do apóstolo. Com esse histórico todo, familiar, cultural, judaico, religioso, Paulo, de repente, passou a defender uma seita, entre aspas. Uma seita jovem ainda, que era considerada herética, era uma heresia. São os devotos do caminho. Heresia para os fariseus. Para piorar a situação, Paulo era cidadão romano. Faz parte da sua biografia. E como cidadão romano, o movimento cristão da seita do caminho não era bem visto pelo Império Romano naquele tempo. Então Paulo estava com sérios problemas, tanto em relação à sua cultura religiosa, como com relação à cidadania romana. E imagina a situação dentro de casa, com a sua família, com os seus amigos. Certamente eles se revoltaram, eles tentaram convencer Paulo da loucura que ele estava fazendo. E não é difícil nós imaginarmos que muitos deles se afastaram do apóstolo Paulo. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque esta inflexão era necessária para Paulo entender o que realmente importa na vida. E ele nos apresenta a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, ele continua, eu considero tudo. Esse tudo aqui é todo esse background que eu acabei de contar para vocês. Tudo, todo o meu passado, ele diz. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, por Ele eu perdi todas as coisas. E aí vem uma palavra forte do apóstolo, né? Ele até me coloca numa situação difícil aqui de ter que pregar essa frase dele. Mas é ele que está dizendo, ele fala, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O que você considera lucro na sua vida hoje? Você já tem uma história, você tem uma caminhada. O que para você olha para trás e fala, agora isso foi um lucro. Não estou falando de money, estou falando de tudo na vida. O que você considera lucro na sua vida hoje? E por favor, não se ofenda com a minha segunda pergunta, é só para nós refletirmos. Será que o que você considera lucro até hoje na sua vida não seria como que esterco diante da transformação, diante da inflexão que Deus quer fazer em sua vida? Deixa eu tentar te ajudar. O que você considera lucro, muito provavelmente está relacionado com a visão que você tem de si mesmo.
com o que você já realizou ou aquilo que você acha, planeja realizar. Agora, vamos ver o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Olha que interessante. A inflexão na vida do apóstolo Paulo não é um convite de Jesus para uma nova religião. Não é um convite de Jesus para uma nova filosofia, para um novo estilo de vida. O convite de Jesus para Paulo é negar a si mesmo. Paulo, negue a si mesmo. Reconheça que você estava perdido, enganado, não conhecia a vida real. Meus amados irmãos, o convite de Jesus para o apóstolo Paulo é diferente de um ritual religioso. Jesus chama o apóstolo Paulo para segui-lo, para caminhar junto. Por isso, diante dessa realidade, qualquer outra grande realidade é como esterco. É incomparável. O próprio Deus desce e fala: Marcelo, me siga. Como que eu vou virar para ele e falar: não, Senhor, eu tenho planos para a minha carreira, para a minha profissão, para a minha família? Isso é loucura. O mesmo convite que Jesus fez a Paulo no caminho de Damasco é o convite feito para mim, feito para você. Nós não estamos falando de religião. Não. Não é um chamado para você negar uma ideologia e abraçar outra. Não. É um chamado para você negar a si mesmo. A negação do próprio eu. Pastor, me explica isso melhor. Eu te explico. É você reconhecer que Jesus é mais importante que você. É você reconhecer que o que Jesus pensa é mais importante do que o que você pensa. O que Jesus deseja vai trazer mais resultado, vai ser melhor do que o que você deseja. O que Jesus realiza, o que Ele faz, é muito melhor do que o que eu posso fazer. É por isso que nessa mesma carta, no capítulo 1 de Filipenses, quando Paulo está dizendo ali: eu estou preso, não sei se eu vou morrer, agora eu já não sei se eu quero morrer, porque se eu morrer vai ser muito bom, já vou estar com Jesus, mas ficar aqui também é muito bom. É o dilema do apóstolo. E aí ele solta aquela frase famosa, né? ele redige aquela frase famosa: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você só entende essa frase quando você entende o pensamento do apóstolo Paulo diante das inflexões que Deus tinha feito na vida dele. Isso é o que nós chamamos do absurdo da cruz. O absurdo da cruz é eu abandonar o meu eu, é eu carregar a minha cruz e seguir a Jesus. Mas como eu sou presbiteriano, eu tenho um terceiro ponto e último. Nós aprendemos, por meio da vida do apóstolo Paulo, que somente as inflexões de Deus podem transformar a nossa vida. Para você que está anotando, somente as inflexões de Deus, não são as minhas inflexões, as de Deus, podem transformar a minha vida. E eu já dei spoiler aí no título do que eu vou dizer. Nós podemos ter inflexões nas nossas vidas, mas só aquelas que têm origem em Deus podem de fato transformar as nossas vidas. Verso número 9. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Senhor, não é a minha própria justiça. Para a nossa reflexão aqui, eu quero trabalhar isso como sinônimo de o meu próprio mérito. Não, Senhor, não é. Mas é aquela que procede, é aquela que vem, a inflexão vem de Deus. Então o que eu tenho que fazer, pastor? A nós só nos cabe a fé, a confiança desse Deus que faz inflexões na minha vida. Porque é Ele, não sou eu, que opera transformações nas minhas vidas. Desculpa. Para pensar na sua vida. Pode ser agora ou pode ser depois, durante a semana. E pense assim, os momentos de maiores transformações na sua vida. O momento em que você achou um ponto de inflexão na sua vida. Sabe o que muito provavelmente você vai perceber? Os momentos de maiores inflexões na sua vida não dependeram de alguma ação sua. Eles aconteceram. E transformaram as suas vidas, a sua vida no caso. Para Paulo passar de perseguidor a discípulo, Jesus precisou reorientar a mente do apóstolo. Aqueles pontos centrais da doutrina, da teologia do apóstolo Paulo, que antes era a segurança dele, agora se torna um grande abismo. Você imagina a continuação do caminho de Paulo depois dessa experiência. Ele falando, não é possível, tudo que eu acreditei, tudo que eu estudei, eu sou um mestre, eu sou um discípulo prodígio, não é possível que eu estava errado esse tempo todo. A segurança no que ele acreditava, agora se torna uma desorientação. Ele está literalmente nocauteado, literalmente porque perdeu a visão. A visão dele só volta depois que ele tem um encontro com outro discípulo. O que Paulo pensava que era luz, se transforma em trevas. Todas as qualidades que ele tinha, eu sou Paulo, agora se apresentam diante dele como defeitos. Exatamente a mesma coisa acontece comigo e com você. Um milagre de Deus aconteceu nas nossas vidas. E nós passamos a ter uma outra visão a respeito de todas as coisas. É como se nós usássemos óculos embaçados e fora do nosso grau. E aí de repente Jesus vem, ele ajusta o grau correto, ele limpa os nossos óculos e ele coloca nos nossos olhos. E a gente passa a enxergar. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha amiga, todos nós somos chamados para avaliar este vazio de nossa vida, quando ela se apresenta sem Jesus. Isso vale para você que está me ouvindo e não conhece a Jesus. Isso vale também para você que está me ouvindo e se afastou dele. Já o conheceu, mas se afastou. A carta aos Filipenses nos revela que o Criador, ele se volta para a sua criação. O Criador, em algum momento da sua eternidade, ele se volta para a criação. Ele se solidariza com a minha situação de pecador, de condenado. A carta aos Filipenses diz que ele não apenas se fez homem. Isso é louco. O Deus eterno, todo-poderoso, se humilha, se rebaixa e se torna um ser humano, uma criatura. Como se não bastasse esse absurdo. Ele se torna um ser humano e um homem sofredor. Ele se humilha a si mesmo. E nós lemos durante o culto esse texto. Se humilha até a morte. Filipenses 2, de 1 a 8. Meus queridos irmãos, foi Deus
quem buscou a Paulo. Ele é o Deus que busca a ovelha perdida. Ele é o Deus que busca o filho pródigo. Ele é o Deus que protege o estrangeiro que está nas mãos de ladrões. Ele é o Deus que busca a mim e a você. Deus faz inflexões em nossas vidas o tempo todo, para a glória dEle e para o nosso bem. Ele faz por amor. Algumas delas nós não entendemos. Fala, mas Senhor, o caminho estava tão interessante, de repente o Senhor muda tudo. Por que, Senhor? Algumas nós não entendemos. Em geral, a gente não gosta de mudança, a gente não quer mudar. Mas Deus faz assim para o nosso bem. E o maior exemplo disso é o apóstolo Paulo. Quando Deus estiver fazendo inflexões na sua vida, lembre-se das inflexões que Deus fez na vida do apóstolo. Eu quero concluir. Em poucos minutos eu concluo. Dizendo para você que as inflexões que Deus faz em nossas vidas nos livra de uma prisão. Uma prisão. Nos livra de nós sermos prisioneiros das nossas expectativas ou das expectativas dos outros. É o que eu quero da minha vida versus o que Deus quer da minha vida. O que eu quero da minha vida e eu ficar buscando o que eu quero, me aprisiona. Mas quando eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer, Deus, da minha vida? Ele responde. E aí eu me torno livre. É como aqueles navios, eu não sei vocês, mas quando eu vejo aqueles filmes de navio em alto mar, que está naufragando. E aí eu começo a ver assim, a tripulação toda pegando as cargas e jogando, e joga os alimentos, e joga tudo. Eu falo, meu Deus, mas não pode, aquilo é muito valioso, aquilo é muito precioso. Eles não estão pensando no amanhã, não, tinha que dar um jeito, mas na verdade não tem jeito. Ou eles se livram daquilo, ainda que seja importante para a vida deles, ou eles vão sucumbir. O risco de morte iminente nos faz rever nossos valores e nossas dependências. Jogue fora aquilo que não é vital para a sua vida e não está em conexão com a vontade de Deus para a sua vida. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Precisa acontecer nas nossas vidas hoje, para nós sermos verdadeiros discípulos. Também nessa conclusão quero dizer que as inflexões de Deus na vida do apóstolo Paulo nos dão esperança. Que esperança, pastor? A esperança de que as pessoas que nós menos imaginamos podem sim ser chamadas por Deus para viver a verdade do Evangelho. Ah, pastor, aquele meu professor lá da universidade não. Pode. Mas, pastor, ele satiriza, ele persegue a fé cristã. Apóstolo Paulo também. Aquela apresentadora, jornalista ou ativista ideológica que odeia o cristianismo pode passar por uma inflexão de Deus. Aquele líder de grupo religioso que literalmente assassina cristãos pode passar por uma inflexão. Aquele seu parente que te odeia pelo simples fato de você ser cristão. Se Deus fez o que fez na vida do apóstolo Paulo, Ele pode fazer na vida do seu parente também. A história do apóstolo Paulo é como, desculpe a expressão um pouco chula, é como um tapa na cara. É como um tapa na nossa cara. Todos nós que somos deterministas, achando que alguém ou alguma situação não tem jeito. Tem. As inflexões de Deus na vida do apóstolo Paulo nos aponta para a maior inflexão
de nossas vidas. Deus ter enviado o seu Filho ao mundo e ter colocado sobre ele todos os nossos pecados. É como se o Pai tivesse chegado diante do Filho e, ao enviá-lo, o Pai fala assim para Jesus: vá. Eles precisam da sua obra, eles precisam do nosso amor, eles precisam do seu sacrifício. Vá. Vá por Davi, aquele adúltero, traidor e assassino. Vá por Raabe, para que a minha aliança com ela faça sentido. Vá por Paulo, aquele perseguidor cruel, aquele opressor. Vá, meu filho, vá pelo pastor Marcelo. Vá pelas pessoas que eu amo e estão na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Vá. Pague e salve a dívida de todos eles. Faça essa inflexão na vida deles, porque eu os amo. Amém? Que Deus nos abençoe para que essas verdades façam sentido e parte das nossas vidas a cada dia.